se preocupe mais em dar do que adquirir. Não se preocupe em adquirir. Não se preocupe em adquirir. Se preocupem em dar. Este é o momento que você precisa dar. E o que Cristo está pedindo hoje a você? O que você não deu ainda? Que está te impedindo de ser livre e desimpedido? Você precisa ser livre e desimpedido. Você não pode ter medo do que vão pensar. Você não pode ter medo do que vão falar. Que é loucura você cantar em cima de uma esterilidade. É loucura você procurar um imóvel, para você levantar e criar a sua empresa com uma ideia que Deus deu, mesmo você sendo desempregado. É loucura você comprar já um berço, comprar as roupinhas do bebê, mesmo você não podendo ter filhos. É loucura você assumir um compromisso com Deus na obra dele, se tornando um Eliaquim, sabendo que muitas vezes o meu armário está vazio, ou o meu tanque do carro está vazio, ou está faltando muita coisa na minha vida. Isso é fé. E Deus está falando a todo momento. Eu preciso pensar grande porque os céus estão abertos. Pai amado, Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor, meu Deus, por esta oportunidade que o Senhor está nos dando. Meu Deus, obrigado por estar aqui. Obrigado, meu Pai, pela vida, pela paz, pela saúde, pelas bênçãos, vitórias, alegrias. Obrigado, meu Deus, por nos conduzir, Senhor, nos seus braços. Meu Pai, por este deserto. Senhor, nos mostrando o que é possível, nos mostrando, meu Deus, que nós devemos pressionar com mais força, nos ensinando, meu Pai, nos impulsionando, sejam cheios do Espírito Santo. Meu Pai, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Meu Pai, que nada e nem ninguém, que nenhuma situação, Senhor, possa ser um empecilho, meu Deus, um impedimento, para que possamos, como a Tua palavra diz em Mateus 6, meu Pai, ser como os pássaros, livres e desimpedidos. E todas as vezes, meu Deus, que nós somos cheios do Espírito Santo, conduzidos por Deus, nós confiamos no Senhor e nos tornamos pessoas cheias e tomadas pelo poder do Espírito. E que cada um, meu Deus, que está nesta transmissão, possa ser cheio do Espírito. Meu Deus, vá de encontro, meu Pai, a cada membro, a cada igreja, vá de encontro, meu Deus, a cada homem, a cada mulher, a cada jovem, meu Deus, que está acompanhando, meu Deus, crendo na Tua operação, crendo no Teu favor, crendo, meu Pai, em aberturas de portas, meu Deus, em quebras de correntes, em amarrações sendo quebradas, meu Deus, eu creio que este jejum, meu Deus, é mais um passo nessa escada indo para lugares altos, meu Deus, e nos levando a mais próximos do Senhor, meu Deus. Que nós possamos hoje nos aproximar mais de Cristo e Cristo se aproximar mais de nós. Nós possamos nos aproximar mais de Cristo e Cristo se aproximar de nós, em nome do Senhor Jesus. Nós chamamos, nós te agradecemos e eu abro neste momento o segundo jejum do propósito de fé dos 52 dias. Esteja conosco, meu Pai, do início ao fim, e que Tua mão poderosa e que Teu Espírito, Senhor, nos conduza, nos proteja. Senhor, que haja uma separação no dia de hoje, respostas e definições para a honra e glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Pode sentar por um momento. A bispa trouxe na primeira palavra do culto, na leitura inicial de domingo, este domingo, dia 13,
Lucas capítulo 1, versículo 28. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Simplesmente o anjo está dizendo: pense grande. Porque quando nós temos a certeza e a convicção que eu sou uma pessoa agraciada, eu sou uma pessoa favorecida, a vitória já é minha. É da mesma maneira que nós lemos e estamos repetidamente falando nos cultos, e a bispo está trazendo repetidamente Isaías 54. Cante, mulher estéril. Você que nunca teve filho, você terá mais filho do que aquelas que têm marido, aquelas que têm a vida alinhada, tudo certo. Os contatos, o marido, a condição no seu ventre, tudo perfeito. Aquela que não tem nenhum trabalho. Mas o Senhor pega aquela que é estéril, aquela que não tem marido, aquela que já passou muita indignidade na sua viuvez, aquela que ainda tem que limpar o seu terreno, aquela que ainda tem que esticar as suas cordas, aquela que ainda tem que ampliar as suas tendas, aquela que ainda precisa organizar e fincar as suas estacas. Então, uma pessoa que não tem nada. E eu acredito que muitas pessoas estão ouvindo esta palavra e ficando como Maria. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. E muitas pessoas estão perturbadas, confusas, inseguras. Será que eu devo ou não devo cantar? Será que eu devo ou não devo limpar o meu terreno? Será que eu devo ou não devo esticar as cordas, enfincar as estacas? Será que eu posso ou não posso? Será que vai dar certo ou não vai dar certo? Será que Deus vai cumprir ou não vai cumprir? Quantas vezes nós pensamos demais e fazemos de menos? O Senhor quer que você pense menos e faça mais. Porque muitos começam a racionalizar. E sempre racionalizam para o amanhã. Você não pode mais pensar no amanhã, porque nós já falamos diversas vezes e a palavra de Deus volta a falar. Não pense no amanhã. O amanhã não te pertence. Vivo hoje. Vivo hoje. Cante, mulher estéril, que nunca teve filhos, enche o ar de canções. Você que nunca deu à luz, você vai ter mais filhos do que aquelas que têm marido. Diz o Eterno. Diz o Eterno. Você terá mais filhos do que aquela que tem marido. Aqui eu vejo Deus dizendo: confie em mim, se aproxime de mim. Creia que Deus está trabalhando a seu favor. Repita comigo: pense grande. Esse é o segredo da nossa vida. Pensar grande é pensar como Deus. O que é pensar grande? É pensar os pensamentos de Deus. É pensar como Deus pensa. Mergulhar na palavra que Deus nunca teve uma derrota. Deus não erra. Deus não fracassa. Deus não é desorganizado. Deus não é miserável. Deus não é doente. Então pense como Deus. Deus é grande. Deus é bom. Deus é suficiente. Deus é exuberante. Deus é pleno. Deus é completo. Deus, Ele é, repita comigo, fiel. Deus, repita comigo, Ele é amoroso. Deus é justo, Deus é reto. Então, quando eu penso isso, eu preciso também pensar e colocar em pauta o que eu sou em Cristo. Em João 1,12 diz: eu sou filho de Deus. Em João 15,15 diz: como discípulo, eu sou amigo de Jesus Cristo. Em Romanos 5, capítulo 1 diz: fui justificado.
Em 1 Coríntios 6,17, estou unido com o Senhor e eu sou com Ele em espírito. Em 1 Coríntios 6,19, fui comprado por um preço e pertenço a Deus. Em 1 Coríntios 12,27, eu sou membro do corpo de Cristo. Em Efésios 1, 3 a 8, fui escolhido por Deus e adotado como seu filho. Colossenses 1,13, eu fui redimido e perdoado de todos os meus pecados. Colossenses 2,9, eu sou, repita comigo, eu sou completo. Olha para essa pessoa e diga, completa. Você é completo. Colossenses 2,9, eu sou completo em Cristo. Hebreus 4, eu tenho acesso direto ao trono da graça através de Jesus Cristo. E eu posso continuar. Em Romanos 8, estou livre da condenação. Em Romanos 8, 28, estou certo de que Deus trabalha para o meu bem em todas as circunstâncias. Em Romanos 8, 31 diz, estou livre de qualquer condenação intentada contra mim. E eu não posso ser separado do amor de Deus. Em 2 Coríntios 1:21, eu fui estabelecido, ungido e selado por Deus. Colossenses 3, eu estou escondido com Cristo em Deus. Em Filipenses 1:6, estou confiante, repita comigo, confiante, de que Deus vai completar a boa obra que começou em mim. Nós começamos uma boa obra. Nós começamos um tempo de reconstrução. Nós começamos em Neemias capítulo 1. Eu sou cidadão do céu. Filipenses 3:20. 2 Timóteo 1:7. A mim, repita comigo, a mim não foi dado um espírito de medo, mas de poder, de amor e uma mente sã. Eu sou nascido de Deus e o maligno não pode me tocar. 1 João 5,18. E quando uma pessoa ela pensa grande, ela pensa e se foca e abraça estes versículos e faz uma tatuagem no seu coração e coloca isso bem fixado no seu coração. Então pensar grande é pensar na palavra de Deus, é ser cheio de Deus, é ser cheio do Espírito. Ser incrédulo não funciona. Aliás, quando nós lemos sobre a geração que saiu do Egito, e o Egito nunca saiu deles, nós vemos um povo que morreu por causa da incredulidade. Não fez o que deveria fazer, não colocou a força que deveria colocar, não foi grato. E uma das coisas que Deus... Olha, eu falo uma coisa para você. Uma das coisas que libera um poder na sua vida é a gratidão. Deus, Ele ama aquele que reconhece o que Ele faz. E quando que foi deixado... Quando ele nos deixa essa mensagem aqui em 1 Coríntios 10, não se queixe como aqueles que se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos que foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado ao fim dos tempos.
Assim, aquele que julga que estar firme, cuide-se para que não caia. Então, tudo aquilo aconteceu para que fosse um exemplo para todos nós. Lembra que nós já falamos aqui diversas vezes que o tolo não aprende com seu erro. O inteligente aprende com seu próprio erro e o sábio aprende com os erros dos outros. O Senhor nos ensina para que você seja sábio. O Espírito do Senhor gera sabedoria. Então, tudo que nós falamos está voltada a Cristo, a ser cheios do Espírito Santo. E quanto mais de Cristo, mais sábio. Quanto mais de conhecimento, quanto mais entendimento, mais discernimento. Coloca para mim o vídeo. Então, coloca para mim esse trechinho. O pessoal está falando que está pronto. Coloca para mim esse trechinho. Você vai ver. Eu não sei o que você está vivendo, mas isso vai reverter em seu favor. Deus vai te erguer, promover. Então canta. Canta sem ver nada, porque você verá. Canta, enxoar de canções, porque você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Tudo que Ele me prometeu, Ele cumpriu. Você vai procurar seus inimigos e não vai encontrar. Tudo se cumpriu. Eu vou tratar com todos eles. Ele tratou com todos eles. Eu estou com você. O que Ele disse para mim? Não tenha medo, não tema. Não tema. Eu estou com você. O que Ele está dizendo para você? Não tenha medo, não tema, porque eu estou com você. Então canta. Pensa como Deus. Não pensa como Satanás quer que você pense. Pensa os pensamentos de Deus. Se abra para Ele completamente. Espera e você vai ver o que Ele vai fazer. Eu sei que você, como eu muitas vezes senti o amor de Deus através da igreja. Eu sei que você está sentindo agora o amor de Deus, o abraço de Deus através deste programa. Você tem sido cuidada por Deus. Você sabe disso. Deus está com você. É tempo de restauração. Ele é o seu vingador. Ele está com você e você não vai ser envergonhado. Não tema. Eu estou com você. A palavra é: não tenha medo. Não tenha medo. O Senhor está com você. Repita comigo: o Senhor está comigo. Eu sou cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz: muitos homens e muitas mulheres, a partir do momento que foram cheios do Espírito Santo, se tornaram pessoas diferentes. Pessoas valentes, determinadas, líderes. Nós vemos Josué receber o Espírito Santo para liderar o povo de Israel após a morte de Moisés. Vemos Davi, o Espírito Santo veio sobre ele após ser ungido por Samuel, e ele foi capacitado a vencer gigantes e a governar com justiça. Nós vemos Saul, que o Espírito Santo veio sobre ele inicialmente, no início. E a partir do momento que ele foi tomado pelo Espírito, a Bíblia diz que ele se tornou uma pessoa diferente, dando-lhe poder para liderar, mas a sua desobediência fez que o Espírito Santo o abandonasse. Bezalel foi dado a ele a unção, a destreza, a habilidade, a plena capacidade. E às vezes nós, meu Deus, eu não tenho talentos, eu não tenho dons. Não, em Cristo você já sai mais que vencedor, com habilidades, com destreza, com plena capacidade para realizar muito bem qualquer trabalho, qualquer desafio que Deus coloca na sua vida. O Espírito Santo veio sobre ele
E a obra de arte relacionada ao tabernáculo, demonstrando a atuação do Espírito e as habilidades, principalmente em criar. Nós vemos no livro dos Juízes tantos homens como Gideão, que o Espírito o tomou e ele já tocou a trombeta, chamou as pessoas e foram guerrear, e foi guerrear com os midianitas. Jefté e Sansão. O Espírito Santo era frequentemente mencionado, como os profetas, e nós vemos também Elias, Isaías. Você vê tantas guerras, tantas batalhas que foram vencidas através de uma pessoa cheia do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é fazer tudo o que Ele mandar. Nós vemos a palavra profética para esse ano: façam tudo o que Ele mandar. E a primeira coisa que Ele manda é: encha as talhas. Se encha do Espírito Santo. E quando Ele fala encha as talhas de água, nós estamos falando de João 3,5. Jesus respondeu: na verdade, digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem crê em mim, como diz na Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto dizia ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo aqui ainda não havia sido dado e Jesus ainda não tinha sido glorificado. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não por água, mas por água e por sangue. E o Espírito Santo testifica. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, é uma determinação mental. Eu preciso fazer o que é bom. Eu preciso fazer o bem. Em Gálatas 6 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo apropriado colheremos e se não desanimarmos. No tempo certo, no tempo determinado, você vai colher todos os frutos, toda a colheita que você está plantando. E essas obras virá do Espírito Santo, liberado por aquele que crê, por aquele que nasceu de novo, por aquele que está sendo cheio do Espírito Santo. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Você precisa fazer boas obras. Isso vem de eu entender e compreender que eu sou criatura. E se eu sou criatura, eu preciso entender por que eu fui criado e buscar o Criador. Deus preparou antes de nós para nós praticarmos. Quando falamos de criação, falamos do Criador e da criatura. E o novo nascimento só acontece se eu estou em Cristo. Falamos na quarta-feira, 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Ou seja, quando eu creio em Jesus, quando eu creio no sacrifício da cruz, quando eu busco o Senhor e eu acredito nas verdades, eu acredito que eu sou nova criatura, eu me livro das mentiras, porque eu sou uma nova criatura. E eu vou entender que as coisas antigas já passaram. Tudo que hoje eu estou vivendo, tudo que hoje falaram, distorceram minha identidade, me colocaram como uma pessoa menor, uma pessoa que não é capaz de vencer este problema. As mentiras que o diabo coloca na mente das pessoas, que você vai ter o mesmo resultado de sempre, que você não vai gerar nada na sua vida,
que essa reconstrução não vai acontecer, que o meu casamento não será restaurado, que eu não serei curado, que eu não sou livre, que eu sou um prisioneiro de sentimentos. Repita comigo, isso é mentira. Porque eu já sou uma nova criatura. Eu, pela fé, da mesma forma que o Espírito chegou em Maria dizendo, alegre-se, agraciada. Da mesma forma que Deus fala em Isaías 54, cante. Da mesma forma Deus está dizendo, acredite nas verdades que provém de Deus, da palavra de Deus, das mensagens que Deus colocou no seu coração. Nós somos esses líderes, essas pessoas que o Senhor escolheu para grandes projetos. A partir do momento que o Espírito Santo tomava esses homens vieram e como libertadores, como Jefté, como Gideão, como Sansão, como Davi. E o segredo que eles acreditaram, foram cheios do Espírito Santo. Davi, ele entendeu que ali haveria um processo. Ele foi ungido. Mas só depois, só quando ele tinha 30 anos, ele foi verdadeiramente assumir. Mas ele passou por todos os processos. Sempre pensando grande. Cabeça de rei, coração de servo. Sempre cabeça de rei e coração de servo. E o Senhor nos fala ainda na palavra dele. Você precisa ser cheio de Deus. Acreditar nesta fé viva que Ele colocou no seu coração e Ele te dá graça para acreditar e para servir. As coisas antigas já passaram. Inclusive, a mentalidade que não é possível, porque é possível. É possível. E a questão é que muitas vezes nós estamos com a nossa mente fechada e os nossos olhos estão fechados. Porque ainda eu estou olhando para o lugar errado. Você precisa olhar para o lugar certo. Você precisa pedir para Deus mudar a sua visão. Mudar, porque a Bíblia diz que você precisa olhar com fé, com admiração para as coisas. Porque se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem tomados por cobiça e desconfiança, você será cheio de trevas. Então nós precisamos olhar para o lugar certo. Jeremias foi ordenado, direcionado, olha para o ramo de amendoeira, porque ali já era uma mostra que a palavra de Deus estava se cumprindo. Olhe para os ramos de amendoeira, porque tem muitos. Nós já estamos vendo que o tempo da primavera já está nascendo. Quando Deus falou para Isabel, falaram que ela é estéril, mas ela já está de 6 meses. Como uma pessoa que tem uma criança, um bebê de 6 meses na barriga, não percebe nada? Porque está muito preocupada, muito desatenta com os chutinhos, com o enjoo, com as coisinhas, não está percebendo se eu estou sendo atacada porque eu já estou gerando. Você já está gerando. Diga, eu já estou gerando. Então eu preciso ter a percepção, a sensibilidade espiritual, como uma mãe percebe que está gerando um filho. E tem coisas que você precisa entender que não é normal. Se você está grávida, uma mulher grávida normalmente às vezes sente enjoo, tem o processo gestacional. E se você não observar que tem algo errado, você vai olhar como aquilo é natural e não sobrenatural. Aquilo é carnal e não espiritual.
Então você precisa entender que Deus está gerando algo em você, e você precisa olhar para o lugar certo e sentir que eu já estou gerando. O meu bebê já está no meu ventre. A reconstrução já está acontecendo. Então, da mesma forma que a bispa disse aqui nesse programa, não tenha medo. Não tema. Da mesma forma, da mesma maneira que Deus, Ele diz aqui em Isaías 54, não tenha medo, você não será decepcionada. Não tenha medo, você não será decepcionada. Maria começou a ficar confusa, se intimidar. E o anjo disse, não tenha medo. Não tenha medo. Porque o medo de perder te impede de conquistar. Você não precisa, e eu falei ainda na quarta-feira, em Mateus 6, acho que é no 32 ou 33. Se preocupe mais em dar do que adquirir. Não se preocupe em adquirir. Não se preocupe em adquirir. Se preocupem em dar. Este é o momento que você precisa dar. E o que Cristo está pedindo hoje a você? O que você não deu ainda? Que está te impedindo de ser livre e desimpedido? Você precisa ser livre e desimpedido. Você não pode ter medo do que vão pensar. Você não pode ter medo do que vão falar. Que é loucura você cantar em cima de uma esterilidade. É loucura você procurar um imóvel, para você levantar e criar a sua empresa com uma ideia que Deus deu, mesmo você sendo desempregado. É loucura você comprar já um berço, comprar as roupinhas do bebê, mesmo você não podendo ter filhos. É loucura você assumir um compromisso com Deus na obra dele, se tornando um Eliaquim, sabendo que muitas vezes o meu armário está vazio, ou o meu tanque do carro está vazio, ou está faltando muita coisa na minha vida. Isso é fé. E Deus está falando a todo momento. Eu preciso pensar grande porque os céus estão abertos. Os céus estão abertos e o Senhor está derramando sobre nós o poder do Altíssimo, a sombra do Onipotente. O Eterno está cobrindo sobre nós, de graça, de favor, e as coisas já estão acontecendo. Nós já estamos na segunda semana. Os milagres estão acontecendo, as portas estão sendo abertas, as causas estão sendo dadas como ganhas, os negócios estão sendo fechados, os justos estão saindo desocupando leitos de hospitais, os filhos estão voltando das fazendas dos porcos. Aquele que não tinha dinheiro para comprar sapato está doando carros. Os milagres estão acontecendo. Deus está arrancando aquele que está no lixo e colocando assentado entre príncipes. Deus está tirando da cauda e colocando por cabeça. Os milagres estão acontecendo. Deus está dizendo que os milagres estão acontecendo. Não se acanhe, você não será decepcionada, você não vai passar vergonha, você vai esquecer completamente. Deus está fazendo memórias negativas serem trocadas por bênçãos atuais, memórias positivas. Eu lembro de uma situação de uma pessoa ter tido um grande problema, uma grande situação que marcou a vida dessa pessoa numa certa época do ano.
num dia certo que essa pessoa nunca mais esqueceu esse dia. E Deus, ele criou de uma maneira, ele fez de uma maneira que houve um nascimento de uma criança no mesmo dia desse maior problema que essa pessoa viveu. Deus, ele ressignificou aquela data. Deus, ele fez aquilo que gerou morte, um trauma para aquela pessoa, gerar um dia de alegria de nascimento. Temos 365 dias no ano e Deus fez isso de maneira proposital na vida dessa pessoa. O dia que marcou a vida dela foi esquecido por um tempo de nascimento de uma criança. Isso não é forte? Podia ter nascido qualquer dia, qualquer horário. Deus fez isso proposital. Então as datas, os trabalhos, os empregos, os relacionamentos que mais marcaram a sua vida, que gerou mais trauma, que gerou mais vergonha, que gerou mais essa indignidade, essa indignidade da sua viuvez, a humilhação da sua juventude, Deus está dizendo, você vai esquecer completamente as humilhações da juventude, você vai esquecer, repita comigo, eu irei esquecer. Fala para essa pessoa, você vai esquecer a humilhação da sua juventude e a indignidade da sua viuvez vai cair no esquecimento. Vai cair no esquecimento em o nome do Senhor Jesus. Não tenha medo. Não tenha medo. O Senhor não te deu um espírito de medo, mas de força, de coragem, de ousadia. Seja cheio do Espírito Santo e viva o melhor tempo, o melhor mês, o melhor ano da sua vida até então, em nome de Jesus. Se coloca de pé, por gentileza. Pega o seu propósito e eu quero que neste momento, você fale com Deus e decida. Eu não vou mais andar com medo. Eu vou acreditar nesta palavra. Eu serei cheio do Espírito Santo, porque o segredo está aí. O segredo dos milagres estão aí. Ser cheios do Espírito Santo. Ser cheio de Deus. Ser tomado de Deus. O Senhor diz, ainda no livro de Mateus, que nós não podemos servir dois senhores. Porque um você alimenta, outro você despreza. Não dá. Quando nós escolhemos um Deus na nossa vida, esse decidirá as minhas decisões, esse me influenciará, esse vai me segurar ou vai me impulsionar. E se o meu Deus for o dinheiro, como ele diz, porque o dinheiro por tudo responde, é o mal, né? É o mal deste mundo, porque as pessoas, elas servem o dinheiro e não permitam que o dinheiro serve você. E o dinheiro é bom, nós precisamos do dinheiro. Mas se eu não coloco Deus em primeiro lugar, ele vai ficar em segundo lugar, e a Bíblia diz, busquem a Deus, busquem o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu preciso buscar a Deus, porque se eu busco o dinheiro e Deus me dá o dinheiro, eu saio por causa do dinheiro. Se eu estou aqui por causa do dinheiro, se eu não recebo o dinheiro, eu não vou mais estar aqui.
Se eu venho aqui somente por causa do propósito, quando acaba o propósito eu saio também. Você precisa entender, Deus te plantou aqui. As suas raízes foram colocadas nesta terra, porque esta terra é fértil. O Ministério Mudança de Vida é uma terra fértil. E aquele que planta aqui, recebe 100 por 1. Aquele que planta aqui, tem a sua vida mudada, restaurada, curada. Você se torna uma pessoa livre. Porque o que nós fazemos aqui é te impulsionar para você conhecer a Deus e ser cheio do Espírito Santo. Porque todo o segredo, toda a fluidez e toda a trava da minha vida está no Espírito. Porque quando eu sou cheio eu vivo fluidez, e quando eu não sou eu vivo trava. Tudo está no Espírito Santo e na confiança que eu deposito nele. Uma das palavras que eu li em Romanos, na madrugada, é que Deus ele se ira pela desconfiança do povo. Deus ele se ira quando nós não confiamos nele. No momento que o próprio Moisés, um homem cheio de Deus, ele viu aquela situação, os estrangeiros começaram a influenciar os israelitas, e eles começaram a chamar do maná como este maná. Começaram a reclamar, e começaram a lembrar do tempo do Egito, mostrando que é porque eu tinha uma comida ou outra, ali era mais importante do que a liberdade, e ser um povo, sendo um povo escolhido por Deus. E naquele momento Moisés disse: eis-me aqui, eu estou aqui com 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Ainda que todos os peixes fossem apanhados, ainda que todos os rebanhos fossem abatidos, como isso vai acontecer? Números 11, como isso vai acontecer? Deus, ele nos fala, e essa palavra ecoa na minha cabeça e deve ecoar na sua e no seu coração. Estará limitado o poder de Deus? Estará limitado o poder de Deus? Quantos estão olhando que vai vir dali, vai vir daqui, vai vir do outro, vai vir do irmão, vai vir de uma herança, vai vir, eu vou ganhar na Mega Sena, aquela cabeça sempre, eu preciso que alguém me dê para eu enriquecer. E Deus está dizendo: estará limitado o poder de Deus? Não, você não terá uma refeição de carne. Eles não terão 1 dia, 2 dias, 5 dias, 10 dias. Não, eles terão 30 dias. E a carne sairá do seu nariz. E o que menos pegou foi 10 barris. O que menos pegou, os portões do céu, você lê em Salmo 78, os portões dos céus foram abertos. Como está agora, os portões dos céus estão abertos. E Deus mandou tanta. Deus, a Bíblia diz que Ele mirou, e eu creio, com a força da minha vida, que o Senhor mirou no Ministério Mudança de Vida. O Senhor mirou no Ministério Mudança de Vida. O Senhor mirou no Ministério Mudança de Vida. E nós não teremos uma refeição. Nós seremos supridos. O nosso mês, os nossos barris, vai serem absurda abundância. Muita abundância. Então não limite o poder de Deus. Você quer viver os maiores milagres da sua vida? Seja cheio do Espírito Santo. Porque o maior problema das pessoas é a incredulidade, é o medo, é não acreditar que é possível. E Deus está dizendo que é possível. Eu quero que neste momento você fale com Deus. Eu quero que você fale com Deus e decida hoje: eu não vou mais viver de uma maneira pequena, incrédula, insegura.
Não, 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 você não é assim. Você busca um Deus que não existe limite para Ele. A Bíblia diz que tem as coisas encobertas e as coisas reveladas. E as coisas encobertas depende, e aquilo que Deus faz e a maneira que Ele faz. O poder de Deus, desde a eternidade, os atributos, desde a onipotência, onisciência, onipresença. Um Deus que é imutável, um Deus que não mente. É esse Deus que nós estamos servindo. É esse Deus que nós estamos servindo. E Jesus diz que Ele será, e Ele é, e Ele foi, e Ele é tudo o que você precisa. Ele é o pão da vida, Ele é a luz do mundo, Ele é a porta, Ele é o bom pastor, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a videira verdadeira, Ele é tudo que você precisa. Você não precisa de mais nada fora dele. Se encha do Espírito, entregue a sua vida ao Senhor, e você verá os seus caminhos sendo mudados, as portas sendo abertas, os leitos sendo esvaziados, os contratos serem fechados. Você verá uma abundância como nunca viu. Você verá milagres como você nunca presenciou. Você testemunhará testemunhos que você nunca testemunhou. Eu creio nisso. Fale para Deus que a partir de hoje eu estou colocando um ponto final e eu vou me jogar. Eu vou ir para águas mais profundas. Eu não vou mais molhar meu tornozelo. Eu vou mergulhar nesse rio, nessa fonte, nessa vida. Eu vou beber dessa água e eu nunca mais terei sede, e me tornarei fontes, águas para aqueles que têm sede. Fala com Deus. Eu tirei, o seu passado eu apaguei. Eu contigo estarei. Prepara-me, Senhor, para gerar teus planos. Prepara-me, Senhor. Prepara-me, Senhor. Os seus planos. Prepara-me, Senhor, em santidade e comunhão. Em santidade e comunhão. Entrego tudo em teu altar. Em ti espero e confio. Me alegro em sua salvação, pois não há rocha como. Prepara-me, Senhor, os seus planos vou gerar. Em santidade e comunhão, entrego tudo em teu altar. Em ti espero e confio. Enche a igreja com teu Espírito, Me alegro em Senhor. sua salvação, Toma, igreja. pois não há. Meu Deus, vai passando. Vai passando, meu Pai. Vai passando. Meu Deus, e vai derramando. Vai, meu Pai, preenchendo. Vai curando, meu Deus, nesse momento. Arranca todo medo, toda insegurança, todas as travas, todos os bloqueios. Tira, meu Pai, a religião. Meu Deus, tira, Senhor, as travas e os impedimentos. Tira, Senhor, a mente escassa. Meu Deus, a incredulidade, Senhor. Tira, Senhor, tira.
Eu abençoo a sua vida neste momento. E eu quero declarar os teus propósitos materializados, concretizados, realizados, confirmados, autorizados. Eu declaro neste momento, nesta sexta-feira, eu declaro portas que estavam fechadas estão sendo abertas, curas que ainda não aconteceram. A partir desse momento, diagnósticos estão caindo por terras, dívidas estão sumindo. Eu declaro causas da justiça. Deus dará a sentença final, e a sentença é, meu Deus, para favor do povo, do justo, daquele que crê, meu Deus. Eu declaro a sua vida financeira restaurada. Eu declaro dívidas pagas, promoções, conquistas, a conquista que você busca tanto, aquilo que você veio pedir, aquilo que você veio clamar, aquilo que você testificou, você colocou neste propósito. Eu declaro que essas portas já estão abertas. Eu declaro, o Senhor vai mandar clientes de todos os cantos, do norte, do sul, do leste, do oeste, e você será favorecido. Eu declaro que os ventos que vêm da parte do Senhor sendo alcançados na sua vida. Eu declaro você sendo favorecido. Veja o Senhor favorecendo, veja o Senhor restaurando a sua vida, o seu casamento, a sua família. Eu declaro você sendo favorecido. Eu declaro casamentos sendo totalmente restaurados, meu Deus, meu Pai, desde o respeito, a admiração, a amizade, meu Pai, a plenitude, meu Deus. Eu declaro, Senhor, o amor, o meu Pai, o perdão, meu Deus, sendo liberado, um resgate dentro, meu Pai, da igreja, meu Pai, dentro da nossa casa. Eu declaro que esta pessoa que você ora, que você busca, eu declaro que ela estará sentada ao seu lado. Esta cadeira, esta poltrona é desta pessoa. Ela já está sentada, ela já está convertida, salva, liberta, livre, cheia do Espírito Santo, meu Deus. Nós declaramos, meu Pai, o início de um novo tempo, de uma nova estação, meu Deus. Eu declaro, Senhor, o tempo da esterilidade sendo arrancado, meu Deus, e os ventres, meu Deus, estão gerando, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Declare que esta situação seca, a partir de hoje, ela foi encerrada. Essa situação que não andava, você vai olhar pelos olhos da fé e vai enxergar e vai crer que este Deus está resolvendo situações hoje, está consertando problemas hoje, está restaurando, está levantando, está sustentando, está abrindo, está fechando, está resgatando. Meu Deus, eu declaro, meu Pai, o nosso povo vivendo os seus milagres, o seu extraordinário, o dunamis de Deus tomando, meu Pai, a vida de cada um, meu Deus, e nós realizando, meu Deus, feitos inéditos, exuberantes, extraordinários, como tantos homens, meu Deus, foram tomados, meu Deus, foram cheios e se tornaram pessoas irreconhecíveis. Eu declaro que a partir de hoje, você está se tornando uma pessoa irreconhecível a partir de hoje. Desde o seu coração, a sua mente, os seus olhos, as suas palavras, aquilo que você fala, a maneira que você busca a Deus, as suas prioridades estão sendo alteradas, de dentro para fora, neste momento. Eu declaro as suas prioridades sendo mudadas,
E Deus sendo colocado neste lugar, acima de tudo. E a partir de hoje, o Espírito Santo está te conduzindo. Nunca mais você será esta pessoa. Nunca mais você vai se comportar desta maneira. Nunca mais você vai agir ou reagir desta forma. A partir de hoje, eu declaro você curada. Eu declaro você livre. Eu declaro você é uma nova criação. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. E tudo se fez novo. Porque a partir de hoje você está em Cristo. A partir de hoje você está em Cristo. Declara, eu estou em Cristo. E tudo se fez novo. As coisas antigas já passaram. As coisas antigas já passaram. E eu quero que você me diga, quais as coisas antigas que você declara que hoje ela já passou na sua vida. Você não é mais assim, você não vai se comportar mais assim, você não vai mais viver essa mesma situação. O que você declara, você libera no mundo espiritual que isso já é antigo na sua vida. Você não é mais assim, você vai lidar e vai falar, eu não sou mais um mentiroso, eu não sou mais um imoral, eu não sou mais um mesquinho, eu não sou mais um avarento, eu não sou mais um oscilante, eu não sou mais um instável, eu não sou mais uma pessoa legalista, uma pessoa religiosa, eu não sou mais esta pessoa miserável. Hoje eu estou deixando aqui, hoje eu estou deixando já nesse início deste propósito, eu não vou mais olhar para Deus somente barganhando com Ele, eu dou daqui, você me dá de lá. Não! A partir de hoje eu me coloco como filho, submisso, cabeça de rei, coração de sacerdote. Declara, eu sou filho de Deus. E filho tem a herança. Eu recebo a herança vinda dos céus. E a partir de hoje, eu tenho a cabeça de rei e coração de sacerdote. Fala para o Senhor. Diga ao Senhor, eu tenho a cabeça de rei e o coração de sacerdote. Fala para o Senhor é minha vida. O Senhor é meu tudo. O Senhor é o meu tesouro. O Senhor é o meu pão, o Senhor é a minha água. O Senhor é o meu bom pastor. E nada me faltará. O Senhor é a porta. Pode repetir comigo. Eu sei ouvir e obedecer a voz do pastor. Porque as ovelhas reconhecem a voz do pastor. Então você vai ouvir a voz do pastor. A partir de hoje eu não vou mais ouvir vozes mentirosas. Eu vou ouvir a voz do bom pastor. Eu estou me ligando hoje a esta videira verdadeira. Eu sou um ramo, eu sou parte do projeto extraordinário de Deus. E eu estou dando assunto para os anjos a partir de hoje. Para a glória de Deus eu estou dando assuntos para os anjos. A minha história dará assunto para os anjos e dará assunto nesta terra. Todos aqueles que me conheciam como Isabel, que eu era estéril, agora verão o meu João Batista no meu braço. Eu verei, todos verão o meu filho, o meu presente, a prova da minha fidelidade. É a prova da sua fidelidade. Deixa eu te falar um negócio. Não é para você, é para Deus. E Deus está fazendo isso por Ele. E nós precisamos entender isso e ser gratos por isso. Porque não é para a honra sua, mas é para a honra dEle. É para a glória dEle. É para o nome dEle ser exaltado na sua vida. Então agradeça. E seja aquele servo que não precisa ter nome, mas
o Senhor te conhece. Quem precisa te conhecer é Deus, e não as pessoas. Então se faça ser conhecido por Deus, porque todos verão as obras que Deus faz na sua vida, e todos irão conhecer você automaticamente. É só você colocar Deus em primeiro lugar, que Ele também vai te arrancar do final da fila e te colocar como o primeiro da lista. E eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Meu Deus, eu consagro e abençoo, meu Pai, a cada propósito. Eu declaro esses propósitos materializados, concretizados, realizados, confirmados. Meu Deus, eu declaro estes propósitos cumpridos. Meu Deus, eu declaro, aqueles que estão aqui, aqueles que estão pela transmissão, eu abençoo a sua vida. Eu declaro os seus propósitos cumpridos, realizados. Eu abençoo a sua vida. Que a graça e a glória do Altíssimo te alcance e você viva o melhor tempo da sua vida, o melhor mês da sua vida, o melhor ano da sua vida, o ano do vinho novo. É este vinho, meu Deus, que nós começamos a beber depois que as talhas foram cheias. Muito obrigado, meu Deus. Continue falando e conduzindo a cada um de nós. Que possamos ter, meu Deus, um segundo jejum, meu Pai, sobrenatural. Meu Deus, será uma aproximação, como nós nunca nos aproximamos até então na nossa vida. Como o Senhor diz, meu Deus, que é isto que é jejum, que nós precisamos, meu Pai, como diz lá em Isaías 58, é esse tipo de jejum que nós temos que ter. Um jejum, meu Pai, libertando os presos, meu Pai, glorificando o Teu nome. E como o Senhor diz, meu Pai, em Mateus 6, sobre a oração, procure um lugar tranquilo e isolado, aonde somente Deus vai te ouvir. E é isso que nós temos que viver. Quando buscarmos a Deus, é buscarmos a Deus e não buscarmos ser vistos pelas pessoas, buscando a Deus. E é isso, meu Pai, que eu acredito. Um povo, meu Pai, que está e estará voltado, focado em buscar a Deus, para a honra e glória do Seu nome, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Pai, nós te amamos, te agradecemos e pedimos que o Senhor, meu Pai, nos carregue, meu Pai, nos sustente durante, meu Pai, toda esta sexta-feira, e que, meu Pai, ao final, nós possamos, meu Pai, ter muitas entregas, muitos resultados, que o Senhor seja com a bispa, Senhor, e que ela possa, meu Pai, através do Senhor na vida dela, nos levar a patamares que nós sozinhos não conseguiríamos, em nome de Jesus. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.